Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. É com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez no canal Palavras de Vida para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da mensagem de hoje é: que lembranças tenho produzido? Ou seja, o que as pessoas lembram ao meu respeito? Você já pensou nisso? É o que as pessoas lembram de você? Eu estava pensando nesta pergunta e comecei a lembrar de algumas situações que contemplei em vários velórios que participei. Sempre somos chamados para levar uma palavra de consolo aos familiares e também orar por eles e os amigos em velórios. E nos velórios, normalmente, são os lugares onde há mais lembranças e recordações das pessoas. Ali as pessoas estão sentidas com aquilo que aconteceu com o seu ente querido. E ali, então, é um lugar onde as pessoas refletem sobre o passado das pessoas. E as pessoas, em algumas situações, fazem retrospectivas da pessoa que partiu deste mundo. E algumas retrospectivas são boas, mas algumas são ruins. Em velórios, há pessoas também que medem o grau de importância de quem está sendo velado pela quantidade de coroas, de flores, que elas recebem. Mas isso é um erro, pois em velórios de pessoas com menos recursos, muitos parentes, amigos e amigas desejam também colocar lá coroas de flores, mas eles não têm recursos para fazer isso e por isso não fazem. Então não dá para medir o nível de importância de uma pessoa velada pelas coroas de flores que ela recebe. Mas há algo que tanto ricos quanto pobres podem fazer em um velório e que não precisa de recurso. Isso é bom observarmos. Eles podem expressar seus sentimentos pelo ente querido que se foi. Quando estas expressões são verdadeiras, dá para se ter uma noção de quem era a pessoa antes de morrer. São em momentos como estes que, de uma forma geral, se percebe as lembranças que a pessoa produziu em vida. Dos muitos velórios que participei, em alguns deles ouvi declarações tão emocionantes que algumas vezes pessoas choraram diante de declarações que pessoas fizeram. Mas diante de declarações e homenagens tão valiosas e emocionantes, e às vezes eu fico pensando, será que estas palavras foram ditas alguma vez para aquela pessoa quando ela estava em vida? E será que esta pessoa recebeu flores em vida, recebeu homenagem? Será quantas vezes esta pessoa foi lembrada por alguém em boas recordações? Uma coisa é certa, depois que a pessoa morre, as palavras ditas, as flores, as homenagens oferecidas a ela não fazem mais sentido. Mas para os que estão vivos, demonstra o tipo de recordação e demonstram as lembranças que a pessoa deixou. Na mensagem de hoje, eu não vou falar sobre recordações e lembrança de pessoas que morreram, mas eu quero falar de pessoas que estão vivas, de pessoas que estão agindo, de pessoas que estão escrevendo uma história. Esta pessoa sou eu e esta pessoa é você que me ouve. Eu, então, quero relembrar o tema, depois de ter dito já tantas coisas, você pode ter esquecido, que lembranças tenho eu produzido, ou que lembranças tenho produzido. O que as pessoas lembram ao meu respeito. E eu quero ler, então, o texto que está em Filipenses capítulo 1, versos 3 até o 11, vou usar a Nova Tradução da Linguagem de hoje, para que nós possamos discorrer sobre este assunto. O texto em Filipenses capítulo 1, a partir do verso 3, diz o seguinte: sempre que lembro de vocês, eu agradeço ao meu Deus.
E todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Vocês estão sempre no meu coração. E é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo deste privilégio que Deus me deu. É isso o que vocês estão fazendo agora que estou na cadeia. E foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar com firmeza o Evangelho. Deus é testemunha de que estou dizendo a verdade quando afirmo que o meu grande amor por vocês vem do próprio coração de Cristo Jesus. O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia de boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e o louvor de Deus. Que texto maravilhoso este, escrito pelo apóstolo Paulo, uma carta dirigida à igreja de Filipos. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, quando ele escreve esta carta. Aquela igreja, nesta carta foi escrita ali por volta dos anos 53 a 58 depois de Cristo. Daí o apóstolo Paulo, ele demonstra no texto boas lembranças dos cristãos de Filipos. Daí eu quero destacar alguns pontos importantes deste texto. O primeiro ponto que eu quero destacar é que Paulo, então, ele declara que sempre que lembra daqueles irmãos, ele agradecia a Deus. Ele agradecia a Deus porque ele via naqueles irmãos algumas coisas fantásticas. O que o texto nos mostra é que a lembrança de Paulo por aqueles cristãos de Filipos fazia com que ele agradecesse a Deus. Já pensaram nisso? Alguém lembrar de você e agradecer a Deus pela sua vida? Isso é muito edificante. Não há dinheiro que pague uma pessoa agradecer a Deus pela nossa vida. É alegrar o coração de Deus. Eu fico imaginando, eu tenho um filho e tenho uma filha. Quando as pessoas falam bem deles e agradecem a Deus pela vida dos filhos que eu tenho, eu fico muito feliz com isso. É uma bênção para a minha vida. Mas a gente sabe que quando alguém fala alguma coisa que não é boa dos filhos, nós sentimos mal, porque nós queremos que as pessoas falem bem dos nossos filhos. É assim que acontece quando alguém se alegra com os filhos de Deus. E era isto que estava acontecendo na igreja de Filipe, aquela alegria produzida no coração do apóstolo Paulo. Mas nem sempre, ao lembrarmos de pessoas, nós temos ali aquele espírito de agradecimento a Deus pela vida delas. Nesses dias mesmo, por exemplo, eu estava lembrando de uma pessoa, e havia uma indignação no meu coração por ela. Eu não estava agradecendo a Deus pela vida dela. Isso aconteceu porque eu contratei uma pessoa para fazer um serviço na minha casa, daí aquela pessoa combinou tudo certo, até fizemos um contrato, e essa pessoa então pegou o dinheiro para poder comprar o material, e ela simplesmente não comprou o material e não fez o serviço, e passaram-se 30 dias e ela não fez o serviço. Então, lembrando daquela pessoa, daí eu não lembro, assim, pensando em agradecer a Deus por ela ter feito isso por mim, ou comigo. Eu oro para que Deus transforme o coração dela. Mas a questão é que pode ter pessoas lembrando também de nós com indignação, talvez de alguma situação na fila de um supermercado, na fila de um banco, na padaria, em um atendimento telefônico,
em atitudes com a vizinhança, em uma conversa ríspida, né, com alguém, ou muitas outras situações em que às vezes podemos ter comportamentos estranhos, e aquilo então vai gerar uma lembrança negativa das pessoas que presenciaram aquilo que fizemos que não foi bom. E isso é muito ruim. São as lembranças ruins que estão sendo construídas na nossa vida, né, quando deixamos algo negativo acontecer. Há quem diga que quando fazemos 10 coisas boas, as pessoas se lembram de apenas uma. Mas quando fazemos uma coisa ruim, 10 pessoas ficam sabendo dela. Né? O mal é espalhado mais rapidamente. Né? É assim que funcionam as coisas no mundo. Agora, voltando ao texto de Filipenses, né, eu quero continuar dizendo que o apóstolo Paulo, ele não só lembra, né, com um sentimento de alegria, mas ele agradece a Deus pela vida daqueles cristãos de Filipos. Você pode estar pensando, Paulo deve ter sido muito abençoado e prestigiado naquela cidade de Filipos, né, e por isso ele fala tão bem das pessoas de lá. Mas pela história bíblica, não é bem isso que nós vemos. A chegada de Paulo em Filipos está registrada no livro de Atos, no capítulo 16, né, em ocasião da sua segunda viagem missionária. Neste texto, relata que Paulo, com seus companheiros Silas e Timóteo, eles saem de Derbe e Listra, passam por Frígia, província da Galácia, com destino à Ásia. Mas em Frígia, diz o texto bíblico que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciarem a palavra na Ásia. A Bíblia relata que eles, passando por Mísia, chegaram a Troade, e lá à noite Paulo teve uma visão de um varão macedônio pedindo socorro. Diante desta visão, Paulo tem o discernimento que era Jesus lhe chamando para anunciar o evangelho na Macedônia. E Paulo, então, viajando para a Macedônia, chegou na cidade de Filipos, que é a primeira cidade ali da Macedônia, de onde ele se dirigiu para lá. Em Filipos, Paulo procurou um lugar de oração, daí ele caminha até próximo a um rio, e lá ele encontra algumas mulheres para as quais ele apresenta o Evangelho Salvador de Cristo. Mas foi ali, também naquele lugar, que apareceu uma enviada de Satanás. Era uma jovem possuída por um espírito de adivinhação, e ela andava gritando atrás deles, dizendo: estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Paulo poderia dizer às pessoas que estavam lá: escutem o que esta jovem está dizendo, esta jovem está sendo usada por Deus, é a palavra de Deus. Em nossos dias, talvez alguns líderes religiosos dariam um microfone para aquela jovem falar mais alto que eles eram servos do Deus Altíssimo. Mas Paulo não precisava de mensageiros de Satanás o exaltando. Ele sabia que a glória só pertencia a Deus e só pertence a Deus. Então ele expulsa aquele espírito mau e aquela jovem, depois de liberta, traz problemas para ele, porque aquela jovem tinha empresários que ganhavam muito dinheiro com ela em suas adivinhações. Daí diz a palavra que quando aqueles empresários viram que seus lucros se foram, eles prenderam Paulo e Silas e os conduziram na praça, na frente de magistrados. E a Bíblia diz que ali, então, uma grande multidão se levantou contra eles, porque aqueles homens persuadiram a multidão a se levantar, dizendo que eles estavam trazendo costumes que não eram lícitos lá naquela cidade. E os magistrados rasgaram as roupas deles e mandou que eles fossem açoitados publicamente com varas, e depois disso mandaram que encarcerassem os dois. Essa foi uma parte muito ruim que aconteceu com Paulo e Silas, e também Timóteo, que estava na companhia lá naquela cidade de Filipos. Mas com tudo o que aconteceu lá de ruim, o apóstolo Paulo,
ele estava tendo boas recordações de Filipos. Ele não cultivou no seu coração aquelas coisas ruins que lá aconteceram. Ele poderia cultivar raiva, ódio, rancores das pessoas daquela cidade. Mas ele lembra de uma igreja que surgiu em meio àquelas lutas. Uma igreja que ajudava a propagar o evangelho salvador do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que trazia boas lembranças, boas recordações. E isso lhe enchia de alegrias. É isto que diz o texto que nós vimos lá no verso 4 do capítulo 1 de Filipenses. Lá o texto está dizendo, Paulo dizendo, todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o evangelho desde o primeiro dia até hoje. Este texto nos traz profunda lição para a nossa vida. Quando passamos em algum lugar ou em alguma convivência que as coisas não deram certo, devemos focar o que foi bom, devemos compartilhar das coisas que edificam, para que pessoas tenham boas recordações a nosso respeito e assim glorifiquem ao nosso Deus. Então, o primeiro ponto que vimos é que os cristãos de Filipos produziram boas recordações ao apóstolo Paulo, e Paulo sempre agradecia a Deus por eles. Que as pessoas tenham boas lembranças de nós, né, em vida, depois de morto não adianta, em vida, e que elas agradeçam a Deus por quem nós somos. O segundo ensino que quero extrair deste texto é que Deus está trabalhando em nossas vidas para que sejamos cada dia melhor. Vejam o texto de Filipenses 1:6. Lá diz o texto, pois eu estou certo de que Deus, que começou este bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Interessante pensarmos que Paulo cria que eles deixariam Deus agir na vida deles, né? Eles poderiam tomar um rumo onde Deus não iria agir, mas Paulo, ele, na sua palavra, cria que aqueles homens e mulheres deixariam Deus agir. Deus sempre quer agir na vida de todos nós. Ele quer completar a boa obra que começou em nós. Mas, às vezes, nossas escolhas impedem que Deus complete esta boa obra. Na tradução Almeida Corrigida Fiel, nesse texto, ele está um pouco diferente na tradução, e lá diz o seguinte, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Esta palavra obra, que aparece neste verso, tem um significado muito importante no grego. Na verdade, tem vários significados. Essa palavra no grego é a palavra ergon. E um dos sentidos que eu quero destacar é o sentido de obra de arte. Então, não é uma obra qualquer, é uma obra de arte. E se nós olharmos, então, para esse significado, é como se nós fôssemos uma tela vazia, onde Deus está agindo, está trabalhando, está então fazendo uma obra para que esta obra fique linda. Ele está pintando uma obra neste quadro que é esta tela vazia que somos nós. O problema é que somos muitas vezes inquietos, nos movemos e não deixamos Deus completar a obra. Eu fico até pensando, imagine vocês, um pintor colocando a tela lá em uma haste para que ele possa pintar, e de repente vem um vendaval e aquele vendaval começa a mover a tela. Aquilo que ele está pintando vai ficar tudo torto, vai ficar desfocado, não vai ficar uma coisa boa. Eu estava pensando isso em nós. Quantas vezes Deus está querendo fazer uma pintura linda em nós, Ele está querendo construir esta boa obra em nós. Mas nós começamos a nos movimentar de um lado para outro e nós não deixamos Deus trabalhar de uma forma que esta obra fique completa.
Eu me lembro de quando eu era menino, né, muitas vezes meu pai cortou o meu cabelo. Daí ele mandava eu sentar lá numa cadeira, ele vinha com uma tesoura e um pente, e ele dizia: ó filho, fica bem quietinho, não movimenta a cabeça, senão vai fazer caminho de rato na sua cabeça. Né? Caminho de rato é que ia fazer alguns buracos, talvez algum lugar que o cabelo ia ficar mais baixo. E eu estou lembrando disso, né, que Deus, Ele quer que nós permanecemos ali na direção que Ele nos dá, que nós fiquemos quietos naquela direção, para que Ele possa trabalhar em nossas vidas. Então saiba disso. Deus quer fazer de você uma tela linda, agradável aos olhos dele e das pessoas neste mundo. Paulo, quando escreveu lá a carta também em 2 Coríntios capítulo 2, verso 15, ele diz: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Este perfume precisa exalar seu cheiro para este mundo. Paulo estava vendo isso nos cristãos de Filipe. Mas precisamos observar que ainda que os cristãos de Filipos exalavam o bom perfume de Cristo, Paulo mostra que esta obra continua e que só terminaria quando Cristo voltar. Veja o texto, né, que relata isso. Paulo está dizendo: aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Vejam, é uma obra constante e precisamos manter o que já alcançamos e progredirmos para melhor a cada dia com a ajuda de Deus. Não podemos parar, não podemos deixar de crescer naquilo que Deus nos deu. Paulo pede isso a Deus em favor dos filipenses, né, que está no verso 9 do capítulo 1. Ele diz: o que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo. Ele fala de 3 coisas importantes: o amor, a sabedoria e o entendimento. Quando crescemos nessas 3 áreas, passamos a produzir boas lembranças às pessoas. E o resultado disso nós podemos ver no verso 11 deste mesmo capítulo 1 de Filipenses, onde o texto diz: a vida de vocês estará cheia de boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e louvor de Deus. Era a oração de Paulo neste aspecto, para que as pessoas tivessem este amor, tivessem a sabedoria, o entendimento, né, e desta maneira eles pudessem escrever uma história que ia construir boas lembranças para as pessoas no futuro. Então nós vimos que, nesse segundo ponto, que Deus está trabalhando em nossa vida para que sejamos cada dia melhores. Agora, o terceiro e último ponto que eu quero compartilhar com vocês, ou a terceira verdade, é que devemos ser leais com as pessoas em todas as circunstâncias. Paulo, ele relata isso no texto, quando ele diz: olha, vocês estão sempre no meu coração, e é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo deste privilégio que Deus me deu. É isso que vocês estão fazendo agora, que estou na cadeia, e foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar com firmeza o Evangelho. Notem a grandeza na atitude daqueles cristãos de Filipos. Eles não abandonaram o apóstolo Paulo e nem os seus ensinos pelo fato de Paulo estar distante deles e também de estar preso. Às vezes as pessoas erram, né, e errar faz parte da natureza humana. Às vezes pessoas têm problemas graves na vida e tendemos a afastar destas pessoas e abandoná-las. É nestas horas que as pessoas mais precisam de ajuda. É nestas horas que precisamos mostrar a diferença, devemos demonstrar o amor que Deus nos deu. Algumas pessoas preferem atirar pedras e empurrar ainda mais a pessoa que errou para o abismo. Quando alguém cai em um poço, ela precisa de ajuda para sair de lá. Este é o nosso papel, né, ajudá-las.
No caso do apóstolo Paulo, ele não havia cometido erros, mas foi preso pelo Evangelho de Cristo. Um preso era visto com maus olhos, da mesma maneira que são vistos hoje. E naquele tempo ainda havia perseguições aos cristãos. Mas Paulo tem boas recordações, porque aqueles irmãos e irmãs da fé estavam fazendo as mesmas coisas que faziam quando Paulo estava lá juntamente com eles. Eles deram continuidade naquele trabalho missionário que ele havia iniciado. Eles demonstram uma maturidade espiritual, quando eles têm esta conduta de continuarem a boa obra que Deus iniciou ali naquele lugar. Esta igreja demonstra que ela ama o perdido. Ela demonstra que é uma igreja que se preocupa com as pessoas. E ela demonstrou uma lealdade com o apóstolo Paulo. Eles não mudaram de conduta diante da situação. E nós, então, aprendemos com eles que precisamos ser leais a Deus e às pessoas e precisamos amá-la incondicionalmente. Quando vivemos assim, produzimos boas lembranças nos corações das pessoas e elas vão se sentir felizes e vão glorificar a Deus pela nossa vida. Concluindo, eu quero voltar à pergunta inicial. Que lembranças tenho produzido? O que as pessoas pensam ao meu respeito? Eu quero que você reflita nestas perguntas e pense naquilo que a palavra de Deus nos trouxe como revelação de como nós devemos nos comportarmos neste mundo para que nós possamos deixar Deus escrever uma história bonita, uma história linda através da nossa vida. E as pessoas então vão lembrar de nós de coisas boas, de coisas que edificam, e eles vão glorificar ao nosso Pai Celestial que está nos céus. Eu quero orar neste instante para que Deus nos ajude nesta direção a viver uma vida que escreva uma história linda e que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Senhor, eu te agradeço por este tempo precioso que o Senhor me permitiu estar aqui transmitindo a Tua palavra a todas estas pessoas que me ouvem. Ó Deus, nós sabemos que há dificuldades neste mundo, onde muitas pessoas, ó Deus, querem se aproveitar umas das outras, e não é fácil, ó Pai, das pessoas conviverem nestas situações sem ter talvez uma alteração, sem ter uma conduta que não é aquela que o Senhor gostaria que tivéssemos. E eu peço a Deus que o Senhor dê um espírito de temperança, ó Deus, um espírito longânimo, ó Deus, onde as pessoas possam suportar os dias maus quando pessoas se levantam contra elas. E que a história escrita pelos teus filhos neste mundo sejam, ó Deus, histórias que tragam alegrias e boas lembranças às pessoas que viverão depois, ó Deus, e aquelas que estão vivendo em nossos dias. Abençoa então os teus filhos, abençoa minha vida, nos proteja, nos livra do mal e dai a tua bênção e a tua paz. Eu rogo ainda para que o Senhor cure as pessoas enfermas e abra as janelas dos céus e abençoe os teus filhos com tudo aquilo que eles precisam. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida e que Ele te proteja e livre de todo o mal. E em breve estaremos aqui de volta para mais uma palavra no canal Palavras de Vida para abençoar o seu coração. Compartilhe esta palavra, multiplique e assim você vai abençoar vidas pelo mundo afora. Então, um grande abraço e até em breve, se Deus assim permitir.